Olá, meu povo amado! Mais uma vez, mais um dia e mais uma aula de ensino religioso. Glória a Deus! Vamos lá dar início a mais uma aula, a mais um estudo e nesse acompanhamento que a gente está fazendo aí, distante um dos outros, mas a gente está unido nessa aula para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá, gente. Como eu estou frisando todas as aulas, primeiramente, antes de começar, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, fazendo o possível para afastar esse mal de cada um de vocês, se prevenindo. Amém? É muito importante nessa época a gente estar fazendo isso. Mas vamos lá, gente. Vamos ao que importa. Vamos à nossa aula. Como eu estava falando, como eu gosto de frisar em todas as aulas, a gente está seguindo um processo de estudo, ok? A gente está seguindo um processo de estudo. Lógico que a gente não está estudando tudo em si. Essas aulas remotas, a gente está fazendo um resumão, até porque eu tenho pouco tempo de aula, mas eu estou passando para vocês aquilo que os pontos realmente que são mais importantes, ok? Então, não se esqueçam que esses assuntos aí, desde lá de Pentecostes, se lembra de Pentecostes, né? A gente estudou Pentecostes, aí na outra aula a gente estudou o Pentecostes no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento, já na outra aula a gente estudou o Espírito Santo no Novo Testamento, como o Espírito Santo agia antes do Pentecostes, durante o Pentecostes e depois do Pentecostes, não foi isso? Depois a gente estudou sobre a história de Pedro, que foi na semana passada, não é isso? E hoje a gente tá para falar sobre esse carinha aí, sobre o apóstolo Paulo, ok? Então vamos lá começar nossas aulas. Lembrando que esses assuntos também é muito importante que vocês anotem, que vocês memorizem, que vocês estudem realmente esses assuntos, porque quando nós voltarmos às nossas aulas, essas aulas sim serão cobradas. Ok, gente? Então vamos partir para a nossa aula. Vamos lá. Quem foi Paulo? Dê uma breve resumida aí na história de Paulo, desse cara aí. Vamos lá. Paulo, nome romano de Saulo. Ou seja, o nome original, vamos dizer assim, o nome de nascença é Saulo. Mas o nome romano, quando Paulo ele vai para Roma, ele começa a conviver em Roma, ele vai se transformar em Paulo. Vamos lá. Nasceu em Tarso, na Sicília. Isso aí a gente pode ver lá em Atos, capítulo 16, versículo 36, ou no capítulo 21, versículo 39, ou no capítulo 22, versículo 25. Certo, gente? É muito importante. Eu estou colocando essas citações para realmente vocês pesquisarem, vocês comprovarem realmente isso que eu estou falando, beleza, gente? Para vocês não pensarem que é uma coisa inventada. Então, eu estou provando aqui para vocês que isso realmente aconteceu na Bíblia. Vamos lá. Tarso não era um lugar insignificante. O que quer dizer isso, insignificante? Ou seja, Tarso não era um lugar qualquer. Não era uma cidade qualquer, uma cidade comum. Não. Como vai lá dizer em Atos capítulo 21, versículo 39. Ao contrário, era um centro da cultura grega. Ou seja, Tarso, a cidade onde Paulo nasceu, tinha uma tinha um significado, que era o qual? O berço de Tarso, ele carregava a cultura grega. Beleza? Então, essa cidade
era uma cidade cultural. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Então vamos lá. Tarso também era uma cidade universitária. O que quer dizer isso? Muitas pessoas iam lá para estudar. Muitas pessoas iam lá para aprender. Lógico que não como hoje, que tem universidades, tem escolas, não. Existiam pessoas, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho no próximo na próxima explicação, a gente vai ver isso. Mas quando se fala de uma cidade universitária, era uma cidade que as pessoas iam lá para aprender, iam lá para absorver alguma coisa sobre a cultura. Já que aquela cidade era uma cidade cultural, a gente iria lá, no exemplo, a gente iria lá para aprender algo. Ok? Até aí tudo bem, tudo simples. Vamos lá. Ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, filho de Hilel. Vamos lá. Quem foi o professor de Paulo? Quem foi o professor de Saulo? Um carinha chamado Gamaliel. Quem era Gamaliel? Na Sagrada Escritura, Gamaliel vai se dar muitas características para ele. Uma deles é que ele era um cara autêntico, era um cara muito estudado, muito estudioso. Ele era um cara que entendia muito bem sobre as leis de Deus. Gamaliel, ele entendia muito bem sobre as culturas. Gamaliel, naquele tempo, era tido como um dos caras mais inteligentes, um dos, entre aspas, professores mais inteligentes que existiam naquela época. Então Paulo, ele foi aluno dele. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, tá vendo, gente? Por causa de quem? Por causa de Gamaliel. Tudo que Paulo aprendeu até então era por obra e por ensino de Gamaliel. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Vamos lá. Primeiro, vamos frase por frase. Ele falava aramaico. O que danado é aramaico, professor? Para muitos, acho que muitos já conseguiram distinguir isso aí. Aramaico era a língua mãe, a língua que Jesus falava. E também aramaico no Antigo Testamento, parte do Antigo Testamento vai estar escrito em aramaico. Então, o aramaico naquela época era uma língua muito usada, muito utilizada. Hoje, nem tanto. São poucas as pessoas, poucos os povos que falam aramaico. Mas naquela época era muito comum as pessoas falarem em aramaico. E era uma língua muito difícil. E Paulo, ele sabia falar aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo. O que era o farisaísmo? O que eram os fariseus? Fariseus, gente, eram aquelas pessoas que perseguiam Jesus. Os fariseus, na sua essência, eles começaram como seguidores de Deus. Eles acreditavam que Deus existia, eles seguiam as leis de Deus. Mas com o tempo os fariseus, eles foram se corrompendo, fazendo com que o quê? Com que eles quisessem sobressair sobre Deus, fazendo com que eles se achassem mais do que Deus. Então, consequentemente, eles não acreditavam em Jesus, que era um filho de Deus.
Eles não acreditavam que Deus tinha vindo ao mundo através de Jesus. Então eles eram perseguidores número 1 de Jesus. Ok? Estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Então, Paulo ele era um judeu. O judeu, logo após o Pentecostes, os judeus eles começaram a perseguir a igreja. Por quê? Os judeus não acreditavam de que Deus, o Espírito Santo, pudesse sobrecair sobre as pessoas, pudesse batizar cada pessoa. Então, como a gente vai ver lá em Atos, capítulo 2, a gente vai ver que quando os discípulos, quando as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, vão aparecer alguns judeus e vão começar a julgar aquelas pessoas, se lembram, né? Vão começar a julgar aquelas pessoas e Pedro, com muita ousadia, vai dizer que aquilo não é obra de humanos, mas é obra do próprio Espírito Santo. Ele vai começar a pregar e cerca de 3.000 judeus vão se converter naquela hora. Então vocês vão ver que os judeus naquela época eram verdadeiros perseguidores da igreja, perseguidores do pós-Jesus Cristo. Eles eram perseguidores dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos informa que, quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Lá em Atos capítulo 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio dos Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Vamos lá. Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um apóstolo de Jesus. Ok? Era um apóstolo de Jesus. Ele era um cara que evangelizava. Ele era um cara que ia de cidade em cidade para pregar a palavra de Deus. Ok? E chegando um certo dia, como eu disse a vocês, os judeus perseguiam quem pregava a palavra de Deus, quem pregava a palavra de Jesus. E, chegando um certo dia, os judeus aprisionaram Estevão. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Porque ele era um apóstolo de Jesus. E chegando esse dia, eles aprisionaram. E naquela época, os prisioneiros eles eram julgados. E uma das teorias mais aceitas é de que Estevão ele foi morto diante de Paulo. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 58. Eu estou abrindo aqui para a gente dar uma lidinha nesse versículo aí, para vocês entenderem mais, ok? Mas, vamos lá, 58. E arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia
essa invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Vamos lá. Então, enquanto Estevão era apedrejado aos pés de Saulo, sabendo que iria morrer, Estevão, sabendo que ia morrer, o que é que ele fala? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, uma das teorias mais aceitas é que Saulo ele foi um dos cúmplices na morte de Estevão. Beleza? Então vamos lá. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Vamos lá. Qual era o objetivo de Saulo quando lhe foi dado essa autoridade de perseguição? Era levar qualquer pessoa que fosse seguidor de Cristo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 2. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém preso os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homem, quer mulheres. Ou seja, foi-lhe dada uma autoridade para encontrar e para aprisionar qualquer um que seguia o caminho. Que caminho? O caminho de Jesus. Estão entendendo? Vamos lá. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. A gente vai ver isso lá em Gálatas 1, versículo 13. Depois vocês abrem aí e confirmam. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Gente, aí uma curiosidade. Por quê? Vamos lá. Vocês podem me perguntar, professor, mas como é que Paulo ele perseguia, matava e aprisionava os seguidores de Jesus? Ele perseguia a igreja. E como é que Paulo ele exerce uma função no Novo Testamento, uma função tão importante para Deus? Vejam só. Paulo, ele nasceu e foi criado em um berço judaico. Ele foi criado e ensinado no farisaísmo. Ou seja, tudo aquilo que Paulo fazia estava certo. Certo para quem? Certo para ele, certo para a cultura dele. Paulo não fazia aquilo porque ele queria, não, mas ele fazia aquilo porque ele seguia uma religião. Porque ele seguia a lei daquela determinada religião, do judaísmo e do farisaísmo. Então aquilo para Paulo, aquilo estava correto, porque ele estava honrando a Deus, porque para os judeus só existe, na realidade, para a gente também, só existe um Deus, mas por quê? Os judeus eles não acreditam na vinda de Jesus. Para eles Jesus é uma pessoa qualquer, mas não Jesus, ele é o próprio Deus aqui na terra. Então, para ele, os seguidores, os discípulos e os apóstolos de Jesus eram pessoas falsas, eram farsas. Então aquilo para Paulo estava correto, matar as pessoas, porque aquelas pessoas eram detentoras da mentira na cultura deles. Ok, gente? Então Paulo não fazia aquilo com uma maldade, mas ele fazia aquilo com uma consciência, com o seu estudo, com aquilo que foi dado para ele. Beleza? Vamos lá. Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade.
Então, Paulo sai de Tarso e vai até Damasco. Com o quê? Com a fúria. Que fúria? Ele vai até Damasco para prender todas as pessoas que são membros da Igreja de Cristo, da comunidade cristã. Por quê? Logo após o Pentecostes, logo após acontecer o Pentecostes, vai existir uma nova cultura. Que cultura é essa, professor? Os discípulos e os apóstolos de Jesus vão criar a igreja cristã, a comunidade cristã. E Paulo, ele vai até Damasco com esse intuito de prender e destruir toda a comunidade cristã. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. O que foi que aconteceu de tão importante, de tão radical, para mudar a vida de Paulo e a vida de toda a história? Vai acontecer isso aí, ó, lá em Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o que acontece, professor, de tão radical na vida de Paulo? A sua mudança de vida, a sua conversão. É a caminho de Damasco, é a caminho de quando Paulo iria destruir a comunidade de Jesus, a comunidade cristã, que Paulo, ele é convertido. Que Paulo, ele é totalmente mudado. Mudado como assim, professor? Mudado tudo aquilo que ele pensava. Primeiramente, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Deus tinha vindo ao mundo através de Jesus. Já agora, ele começa a acreditar. Por quê? Porque ele conversa com Jesus. Porque ele tem uma experiência com Jesus. Então, a conversão de Paulo, ele vai mudar toda a vida de Paulo, mas também vai ser muito importante na história da religião e também na história. Por quê? Porque Paulo, ele não vai começar mais a perseguir. Se Paulo ele continuasse a perseguir, a história seria outra. Mas Paulo, ele começa agora a cuidar e a zelar pela igreja de Cristo. Vamos lá. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso. Um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Vamos lá. Quando Lucas... Gente, é importante ressaltar que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista, foi o discípulo Lucas. Beleza? Quando ele escreve esse livro, ele vai dizer aí que um ato miraculoso vai acontecer. Por quê? Quando a voz de Cristo ela é dada lá em Damasco, a caminho de Damasco, Paulo não vai estar sozinho, Paulo vai estar com outras pessoas.
beleza? E todos conseguem ouvir a voz. Todos que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras, mas não compreenderam o que Jesus queria falar. Por quê? Porque Jesus tinha uma mensagem direta. Direta para quem? Para as pessoas que estavam com Paulo? Não, mas para Paulo. Jesus tinha uma resposta, tinha uma conversa direta para Paulo. E só Paulo conseguia ver Jesus. Por quê? Porque naquele instante Jesus só queria falar com Paulo. Jesus só queria converter Paulo. Por quê? Porque era Paulo o líder daquele bando. Porque era Paulo que mandava e desmandava na perseguição de Cristo. Beleza? Vamos lá. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Vamos lá, gente, é interessante porque a história e a religião vai dizer que Paulo ele é um apóstolo de Cristo. Mas é muito interessante por quê? Porque Paulo nunca conheceu Cristo pessoalmente como os discípulos conheceram. Paulo ele nunca viu Cristo quando Cristo vivia aqui na terra. Não, a experiência que Paulo teve foi diferente. Jesus teve que aparecer, teve que descer dos céus. Paulo teve que ouvir a voz de Cristo, de Jesus, para que ele pudesse acreditar, para que ele pudesse se converter, para que ele pudesse ter uma experiência com Jesus. Beleza? Então, é um fato interessante na vida de Paulo é que ele nunca conheceu pessoalmente Jesus. Ok? Lógico, quando ele morreu, quando ele foi aos céus, lógico que ele conheceu Jesus, mas eu estou dizendo enquanto ele habitava aqui na terra. Beleza? Então tem aí, essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Então vamos ver algumas mudanças profundas que aconteceram na vida de Paulo. Primeiro, respondeu ao chamado de Cristo. Ok? Paulo respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo. Se lembram? Vamos lá. Está lá dizendo, versículo 6. Está lá dizendo, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E continuando, e a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Estão entendendo? Então, quando Paulo ele tem uma experiência com Jesus, quando ele escuta a voz de Jesus, ele reconhece a voz de Jesus. Tanto é que ele pergunta: Senhor, o que quer que eu faça? O que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo de seu novo relacionamento com Cristo. Por quê? Porque quando Paulo ele reconhece a voz de Jesus, ele quer servir a Jesus de qualquer maneira. Porque tudo aquilo que ele acreditava, porque tudo aquilo que ele aprendeu, tinha desaparecido. Apenas com a voz de Cristo. Ele agora acreditava em Cristo. Ele agora acreditava no poder que Cristo tinha. Tanto é que ele, desde aquele momento, Paulo ele quer ser um apóstolo, ele quer ser um seguidor de Cristo.
Porque ele responde: Senhor, o que quer que eu faças? Beleza? Vamos lá ao nosso segundo ponto. De perseguidor a pregador do evangelho. Isso é o mais lindo, gente. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar que pretendia prender os seguidores de Cristo. Isso é o mais lindo, gente. Por quê? Porque de perseguidor de Cristo, de perseguidor da igreja, ele começa a pregar sobre Cristo e sobre a igreja. E o mais lindo é o quê? Que ele começa a pregar no lugar onde ele iria destruir tudo aquilo, que era onde? Em Damasco. Então vejam como Cristo ele consegue transformar essas pessoas. Terceira, a mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Como eu estava falando, ok? Ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Beleza? Tudo isso que eu estava falando para vocês. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Beleza? Isso daí, essa mudança daí que eu acabei de ler, é um resumo de toda a aula que a gente teve hoje. Paulo de perseguidor, de que ele não acreditava que Jesus era divino, de que Jesus era filho de Deus, e quando ele é convertido, quando ele tem uma experiência com Jesus, ele começa a acreditar em tudo aquilo. Ele começa a pregar que Jesus ele é o Filho de Deus, que Jesus ele tem uma divindade. Então Paulo, de rigoroso, de durão, ele começa a demonstrar uma ternura e uma sensibilidade de amor. Para quem? Para Jesus. Essas características ficam evidentes em suas obras. Professor, que obras Paulo escreveu? Isso vocês já estão cansados de escutar. O Novo Testamento, ele é escrito em 27 livros. E 13 desses livros são escritos pelo apóstolo Paulo. Então, ou seja, metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Foi esse carinha que perseguia Jesus, esse carinha que não acreditava em Jesus, foi quem escreveu a maior parte. Então vejam como Jesus transforma a vida de Paulo. E a gente termina a aula de hoje. Gente, antes de terminar, vejam só. Essa aula do apóstolo Paulo ainda não acabou. A gente vai ter outra aula, ok? A gente vai ter outra aula para a gente entender mais sobre o ministério de Paulo. Essa foi a parte 1 da nossa aula. Próxima aula a gente vai terminar sobre esse carinha aí, beleza? Mas a gente termina com essa frase aí. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se exoberdece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem escreveu isso aí? Exatamente o apóstolo Paulo. E quando ele escreve isso aí, quando ele se refere ao amor, o amor é o próprio Jesus. Então vejam que lindo que acontece na vida de Paulo. Vamos lá. Vocês já leram, já pedi para vocês lerem esse capítulo aí, mas eu vou pedir que novamente vocês leiam o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Creio que muitos já leram. É uma folha, gente. Uma folha da Bíblia, a pessoa lê
Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então leiam para que a gente possa estar mais aprendidos, como diz o ditado. Beleza? Então bons estudos, fiquem na paz e até a próxima aula.